o projeto SAL, que o arquiteto Sérgio Fernandes apresentou, é um processo interessante, do qual eu só tenho descrições. Não é? Mas eu acho que ele é interessante pela forma, primeiro, que mostra que um país, ao fim de 50 anos de ditadura, estava enjaulado numa falta de cultura, numa falta de informação, numa falta de desenvolvimento, que durante muito tempo o aprisionou. Acho curioso percebermos o que é que se propõe, portanto, em 75, 76, e olhar um pouco para o panorama da arquitetura europeu e mundial dessa altura, e percebermos o que é que, ao mesmo tempo, se estava a fazer como tipologias de habitação noutros países. E acho que essa reflexão deve ser feita um pouco para percebermos a dimensão do que é viver sobre um regime ditatorial durante quase meio século. Portanto, todas as condicionantes que isso cria. Já lá vamos. Relativamente aqui ao Renova São Paulo, que é um tema que me é muito caro, do qual já abordámos várias vezes e que eu acho que é extremamente complexo e difícil, sobre o qual penso várias vezes qual seria a solução ideal e não há, se é manter, se é rever, se é fazer edifícios novos. Parece-me que não há aqui uma receita milagrosa para resolver esta questão da habitação. Mas há um paralelismo que eu gostaria de fazer entre os dois países e que é cíclico e que acontece e que se formos analisar a história, isto vai acontecendo em diferentes partes e em diferentes momentos, mas acaba por ser uma questão muito parecida. Nomeadamente, este programa Minha Casa Minha Vida, que vocês estão a referir aqui, há aqui uma série de condicionantes que são absurdas. São completamente absurdas, não fazem sentido nenhum. Há uns anos em Portugal, na habitação em geral, apareceu uma série de regulamentos que criaram exatamente as mesmas coisas. Tem que ter banheiro em todas as casas para poder ter uma cadeira de rodas a circular e tem que ter linha de telefone em todas as habitações, tem que ter televisão em todas as habitações. Portanto, você faz uma casa de 5 quartos, tem que ter instalação telefónica, instalação de televisão em todos os quartos, em todas as salas, na cozinha. E isto cria, obviamente, um desajuste de mercado muito grande. Você, de repente, está a fazer uma obra à qual tem uma condicionante técnica enorme de custo. As janelas passaram a ter que ter vidro duplo, e a climatização tem que ter isolamento de 15 centímetros, e depois as janelas isolam demais, e afinal temos que pôr umas grelhas de ventilação nas próprias janelas, porque temos que ventilar aquilo que as janelas isolaram. E neste momento existe um pouco esta esquizofrenia, que por vezes é dirigida por alguns lobbies da construção e da indústria, e por vezes é criada por nós próprios, por condicionalismos, não é? Basta ver o regime das acessibilidades em Portugal, que você não pode ter uma cota superior a 5 centímetros de degrau para entrar em casa e coisas assim, mas depois a rua tem uma pendente de 20%. Ninguém chega lá, mas você, a partir da porta, tem que cumprir. Isto leva um pouco aqui, como arquiteto, não sei se nós não temos que fazer um raciocínio um pouco diferente às vezes. Obviamente temos que identificar estes problemas, e temos que lutar contra eles. Isto é um problema político e de grande escala. Mas, por outro lado, isto também levou-nos muitas vezes a pensar, e existiu uma coisa engraçada, quando Portugal entrou na Comunidade Europeia, veio uma enxurrada de dinheiro por ali afora e havia subsídios para tudo. E quem é que aproveitava estes subsídios? Quem era mandarião, não é? Eu tinha um terreno agrícola e este ano pedia subsídio para plantar girassol. Tinha o dinheiro, davam o dinheiro para as sementes, jogava meia dúzia de sementes, e no ano a seguir
pedia o subsídio para plantar pinheiro. E no ano a seguir pedia o subsídio para comprar tratores, e não comprava tratores, comprava um carro. E as pessoas queixavam-se, até que perceberam, não, se calhar, se isto está disponível, e se nós não o conseguimos alterar, podemos alterar a uma pequena escala, quer dizer, então vamos nós pedir o nosso subsídio e vamos nós tentar não fazer o mesmo que a outra pessoa faz, mas vamos tentar mudar um bocadinho, não é? Na construção acontece um pouco mesmo, e eu não sei até que ponto é que com este programa Minha Casa Minha Vida nós não poderemos fazer aqui uma espécie de pequeno programa SAL, não nas mesmas intenções, mas dizer assim, tudo bem, conseguimos juntar alguém que esteja interessado connosco e dentro do nosso padrão de raciocínio e muitas vezes subvertendo as regras que eles nos dão, porque o regulamento às vezes diz pouco. Não podemos fazer comercial no térreo. Tudo bem, eu não faço. Todos nós sabemos que todos os promotores imobiliários, depois da aprovação, fazem 30 coisas a seguir. Nós pomos um envidraçado e criamos um comercial no térreo. E, portanto, não sei se como arquitetos, às vezes, e queremos abordar todas estas disciplinas, a sociologia, a filosofia, a parte social, a parte política, então se também não temos que também tentar perceber se nesta pequena escala faz sentido uma reação não contrária, mas de tentativa de aproveitamento do que existe de bom nesta proposta, porque com certeza existe alguma coisa de bom, nem que seja o financiamento e a possibilidade, através desse financiamento, de dar casas a algumas pessoas. Eu acho que sim, Pedro. Essa análise que a gente faz é realmente no sentido de que devemos fazer uma reflexão e nós, como arquitetos, né, envolvidos nesses projetos, ou não só os envolvidos nesses projetos, arquitetos como uma categoria geral, deveríamos propor algo em relação a isso, né? E a ideia é justamente essa, não é jogar tudo fora, né? Porque se você for falar com o programa Minha Casa Minha Vida, parece que já viabilizou 3 milhões de moradias no Brasil. É significativo isso, né? Se você for falar com essas pessoas que moram nessas casas, elas estão até contentes com essa situação hoje, porque elas não tinham nada, né? Estão numa casa, muitas vezes num lugar totalmente distante da cidade, né? Sem infraestrutura urbana, sem equipamentos públicos, sem acessibilidade e mobilidade ao local de trabalho, ao centro da cidade, mas ele está contente, porque ele teve a sua casa e vai pagar 10% da renda que ele tem, né? As mensalidades da Minha Casa Minha Vida variam em torno de R$60, R$80, R$100 por mês, né? Quer dizer, ela é muito facilitadora, né? Mas isso vai ser um problema no futuro. Esses bairros dormitórios afastados da cidade vão criar as cidades de Deus de amanhã, né? E nós, como arquitetos, eu acho que cabe a nós fazer a crítica desse modelo, e não é falar, não é nada disso, mas propor alterações. Porque não podemos ter um modelo único para um país de dimensões continentais, né? Tem que ser adequado às grandes metrópoles, tem que ser adequado às cidades do interior, tem que ser adequado a áreas que têm disponibilidade de terras e outras que não têm disponibilidade de terras, né? Então, a ideia é realmente contribuir para a adequação desse programa. Posso complementar, Luiz? Opa. Eu acho que o que é fundamental dessa questão que o Pedro coloca é que é claro que para um arquiteto uma restrição legal pode ser um desafio de projeto. Vamos fazer uma habitação interessante com essas dimensões. Mas o problema não é o projeto que nós fazemos, né? Na verdade, se o seu cliente não for o poder público, porque ele é mais esperto do que nós, no sentido, olha, o mercado imobiliário faz mais barato, mais rápido do que você. Ele cumpre os meus objetivos melhor do que você que quer fazer boa arquitetura, porque eu não estou interessado nisso. Mas é claro que, de forma, vamos dizer, hipotética, se você tem um cliente particular, você pode pegar qualquer regra e dela sair algum projeto.
Mas o problema não é esse. O problema é que a função fundamental de uma lei é, como diria o Paulo, evitar o desastre. Então, o que está acontecendo com essa lei é que ela está criando desastre, não só deixando de evitar. Então, a norma para uma habitação social, ela deve ir no seu ponto crítico, né? O que eu não posso permitir, para que eu garanta que o mercado, já que ele é feito pelo mercado, que o mercado faça algo que tenha uma qualidade urbana, social, que isso não gere problema. Então, as questões que nós precisamos colocar para a lei, não é se ela, de algum modo, não possibilita um bom projeto, é que ela garanta, a lei precisa garantir que uma qualidade mínima seja feita por todos. Essa é a função da legislação numa escala como essa. Ciro, quer uma... Eu teria duas perguntas para tentar colaborar com o debate. A primeira delas é, será que nós não teríamos, já se falou isso, mas aprofundar mais a ideia de que a primeira coisa que talvez radicalmente nós deveríamos eliminar é a ideia de habitação social. Existe habitação. Habitação para o ser humano. Essa ideia que eu acho que já nasce manca, já nasce falha em termos projetuais, é imaginar que o espaço pode ser de uma forma ou de outra para qualquer ser humano. Então, eu acho que esse conceito, eu acho que a gente deveria também discutir novamente. Né? Então, essa é a pergunta que eu faço, se esse não seria a radicalidade da questão, ou seja, continuarmos acreditando, eu estou falando do ponto de vista como arquiteto, quando eu projeto um espaço de 2 metros por 1,5 e quero pôr uma cama dentro, eu já sei que não vai dar certo. Então, não adianta querer falar como uma coisa abstrata. Habitação é o invólucro, o recinto onde os homens vivem e tal. Então, essa separação acho que já deveria começar a ser discutida no século XXI. Parar um pouco essa visão quase do século XIX, da ideia de habitação para o proletário, habitação para a sociedade. É uma questão. A segunda questão que eu gostaria de colocar como reflexão, eu não tenho certeza também, mas também me parece, quando a gente ouve todas as leis, eu também participei do Renova São Paulo, fiquei aí junto com o grupo da Anália, o Rubem, ficamos com uma área. A questão que me coloca, assim, que eu fico pensando, será que nós não deveríamos inverter a equação? Ou seja, primeiro projetarmos para depois escrevermos em lei, e não primeiro fazermos a lei para depois tentar projetar? Que é isso que não dá certo nunca. É um questionamento. Será que, invertendo essa questão, não é supervalorizando o desenho, mas é enfrentar a realidade, digamos assim, da especificidade da questão. A nossa matéria-prima é o espaço, é uma questão geométrica, não é uma questão de lei. Portanto, será que não seria melhor primeiro fazer modelos possíveis e depois tentar descrever em lei? Porque o que nós temos feito até hoje é o inverso. Fazemos a lei e depois tentamos desenhar. Uma sugestão, uma colocação. Bom, é evidente que as suas afirmações são irrefutáveis. São irrefutáveis. E outra afirmação que é irrefutável foi a que fez o Frederico ontem, é que isto é sempre um fenómeno político. Antes de mais nada. E não há volta a dar. É tão político isso que disse agora, como também aquilo que disse o Pedro há bocado. Eu, por exemplo, neste momento, há pouco tempo, fizemos havia um programa de renovação das escolas públicas em Portugal, e estava legislado, e fez-se, que obrigava a tais dispositivos de ares condicionados e de tal maneira caros, que era a parte mais cara da escola, e que toda a gente sabia, e foi, para ficar parada e a apodrecer, porque não há dinheiro para pôr a funcionar. Portanto, realmente há uma série de princípios que ou se discutem de base, e são questões políticas, de facto, são questões de política. Não há volta a dar. Depois, como dizia a Fernanda, realmente, como mais regulamentos que haja, pode-se fazer sempre um bom projeto. O problema é saber se isso serve a quem e para quê. Eu, por exemplo, faz-me uma certa impressão, eu estou mal habituado, ou melhor, estive mal habituado, agora estou muito bem habituado, ao contrário do que diz o Frederico também. Eu acho que quanto mais pobres, mais inteligentes.
Nós estamos a ficar muito pobres, mas ainda não descobri que estejamos mais inteligentes. Mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Não, eu percebo o que ele quer dizer, evidentemente. Mas já me perdi, já não sei o que é que ia dizer. Faz-me uma certa impressão, embora digamos, aquilo que eu reportei, que citei, diz respeito, de facto, a uma situação de exceção, que aliás se veio a provar que não conduziu a nada, mas faz-me a impressão que em todos estes programas, que são para o povo, e que são para não sei o quê, e que são sociais, e não sei o quê, nunca ninguém fala no povo, nem nos sociais, nem no que eles querem. Nunca. São coisas sempre impostas de fora. Não percebo como é que é possível. E isso é uma questão política. Eu gostaria, em cima desse comentário do Sérgio e do Ciro, a questão da habitação social, né? De fato, o que é isso? A casa tem que ser diferente para o pobre do que para outra pessoa. A casa tem que ser habitável, não é isso? A casa é casa, ela tem que ser habitável. Você vai fazê-la diferente? Por quê? Por que razão? Ela tem que acomodar as atividades que se desenvolvem dentro de uma casa. De dormir, de estudar, de cozinhar, isso aqui é de fato importante. Então, realmente, essa distinção do que é habitação social, do que é habitação... E aí entra várias categorias, habitação social, mercado popular e tudo mais, é mais, muitas vezes, muito mais ineficiente do que eficiente, né? E essa fala, por último, do Sérgio, eu acho que, só reforçar, porque me parece um grande contraste entre o que ele apresentou e o que nós apresentamos em seguida. Lógico que há um contraste de escala muito grande. Sim, mas o que me chama muita atenção é a questão da participação popular, no caso que o senhor mostrou. E, no caso do Renova, em nenhum momento nós falamos da participação popular. Né? Em nenhum momento nós falamos, e até o momento em que desenvolvemos o projeto, estão previstas algumas reuniões com a população, né? Mas os próprios técnicos da prefeitura já falaram que essas reuniões são mera formalidade e que eles fazem aprovar o que for de interesse da secretaria. Né? Então, eu penso que a ausência da participação da população nesses programas habitacionais talvez seja o maior erro. O erro anterior e o maior de todos. Né? Porque o bonito dessa experiência do SAL, e pelo que eu entendi, é que a demanda pelas novas moradias veio da população. Exatamente. E os arquitetos se colocaram, então, como técnicos a serviço dessa população. Né? E não só isso, o desenvolvimento do projeto, de todo o projeto, inúmeras reuniões com esta população no desenvolvimento do projeto e depois da obra. Exatamente. E esses programas que, vamos dizer assim, salvadores da pátria, como já fez o BNH nos anos 70, de procurar construir em grande escala, eu acho que a grande dificuldade é como ajustar essa questão da participação popular e no momento em que nós temos uma demanda por milhares e milhares de moradias e a escala de um problema muito maior. Mas isso não podemos descartar, né, a participação da população, porque é isso que acaba legitimando o processo todo. Me parece que a população vai ter uma apropriação daquelas casas, uma forma da manutenção dessas casas no futuro, da manutenção do espaço público, da manutenção, enfim, daquele trecho de cidade que eles construíram, está associado com esse processo social de conquista dessas casas. Né? Se a coisa vem de cima para baixo, olha, você vai morar aqui desse jeito, a relação que ele tem com a moradia é completamente diferente. Completar o que o Luiz falou, a questão das reuniões, da participação popular no Renova,
A minha equipe teve muitas reuniões já com as comunidades, e na primeira gestão e nessa gestão. E o problema é a institucionalização da própria reunião, que é convocada por nós ou pela prefeitura. Então, já é diferente você ser convocado para uma reunião, você ter um movimento que clama por uma solução, né? Acho que isso é bem diferente. E outra questão é como essa questão da provisão não ficar resolvida nunca. Você ir para uma reunião em que você sabe da necessidade de remoção, mas não sabe o que fazer, também é uma coisa, não tem o que dizer, né? Eu sei que eu preciso remover porque é uma área contaminada, mas eu não sei para onde vai. Então, a gente está numa situação delicada em que a escala é outra e a resolução é numa outra esfera para poder produzir habitação. Não está definido como vai ser produzido. Então, são reuniões de saia justa, super difíceis assim de participar. E tanto a gente fica de um lado parado, a prefeitura fica do outro lado parado, e a população também. Será que aí as perguntas são assim: será que eu devo pintar a minha casa e colocar mais dinheiro aqui? A gente assim não sei, né? Você responde o quê? Porque pode ser que aquele cara fique lá por muitos anos também. A gente não tem essa previsão, de fato, nenhum controle sobre o que vai acontecer. Então, é muito difícil trabalhar nessa situação, né? E quando o Ciro fala, só para comentar o que o Ciro falou, de rever a norma, as leis a partir do projeto. Eu acho que o grupo do Renova tem um pouco essa responsabilidade, mas nossa, junto com as dificuldades que são entraves para a prefeitura também, para fazer essas habitações. Eu acho que a gente teria essa responsabilidade conjunta de propor uma revisão local do que seria possível para São Paulo ou para essas áreas específicas do Renova, enfim. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Não sei como fazer, mas eu sou bem otimista em relação a isso, assim. É que criou-se a cultura do plano diretor, como a salvação. Nova York não faz plano diretor desde 1969. E é uma cidade como é. Quer dizer, a ideia de que o plano diretor vai salvar a cidade, os planos vão resolver a cidade, está comprovado que é errado. Se fosse bom, nós teríamos ótimas cidades, e não temos. O que me parece mais aflitivo é um questionamento a respeito do próprio sistema democrático. E isso não se conversa sobre a constituição da democracia. Se acha que democracia é eleger de 4 em 4 anos, e de 2 em 2 anos alternadamente, os representantes. E não há um projeto que se tenha que se respeitar. Né? Porque a gente já sabe que em 4 anos não se urbaniza, que em 8 anos muito menos, que as cidades são fruto de um tempo muito mais longo. E a gente não tem representação técnica e civil que diga, entre ou saia a Secretaria de Habitação de A, de B ou de C, o projeto que há de ser feito é isso, em cima dessas diretrizes. Então, essa discussão de democracia, e que a gente insiste em não fazer, é que eu acho que está sendo clamado. Levamos o pessoal do 4º ano para Medellín. Voltamos absolutamente inebriados com o que foi feito através da permanência no poder de 3 gestões e da conversa entre as secretarias. Né? Quer dizer, quando é que a gente vai realmente empoderar a sociedade civil para que se tenham ideias claras de planejamento de cidade, de nação, né, de território, coisas que não se mudem tanto com o sistema democrático, né? E eu ouvi dizer que Medellín agora parece que também teve uma mudança de caráter político na administração da cidade, mas que aquelas conquistas, principalmente aquelas relacionadas ao espaço público, né, à medida que a população vivencia aquele espaço, é uma conquista dada e que não se volta atrás. Né? Então, nós vamos dali para frente, à medida que a população se apropria daquele espaço e vê que existe uma possibilidade, um caminho. Né? Infelizmente, a comparação com Medellín é muito desvantajosa para nós. Né? Porque eles, num país muito mais pobre que o nosso, conseguiu e está conseguindo fazer coisas muito interessantes do ponto de vista do urbanismo, do espaço público, dos equipamentos. É realmente inspirador o que foi feito lá. Curitiba,
com todos os problemas que possa haver, o exemplo de Curitiba foi um exemplo também vitorioso no país, durante um bom período. O próprio Alejandro, que é o criador praticamente todo o projeto de Medellín, cita nos seus textos o projeto de Curitiba. Quer dizer, nós não tínhamos por que voltar para trás. Eu tenho a sensação, por vezes, que nós voltamos para trás, com relação aos planos habitacionais, à ocupação das áreas degradadas. Se você pega um exemplo, como o Brasil fez no Rio de Janeiro, do Pedregulho, que é sempre citado, né? Piscina, escola, creche, um edifício maravilhosamente projetado, de acordo com a encosta de um morro. Eu acho que era para ir daí para frente. E como a gente está vendo, de certa forma, a gente caminhou um pouco para trás. Será que isso também não está relacionado? É um questionamento que eu faço, não tenho certeza. A formação do arquiteto nos últimos 20, 30 anos, em linha geral? É uma boa pergunta. Eu arriscaria dizer que está relacionado com a inserção do arquiteto na sociedade nos últimos 30 anos. Né? Ou a falta de inserção do arquiteto nesses últimos 30 anos. Formação, né? Passa pela sua formação também. Eu sou, por natureza, otimista. Mas estou muito deprimido, devo dizer. Estou numa época de grande depressão mesmo. É muito difícil estar em Portugal neste momento. Enfim, já não tenho idade para andar a passear e, portanto, é complicado. Sou por natureza otimista e acho que temos que sair desta. Não sei, portanto, não podemos ficar de mãos atadas. Eu creio que as escolas, de facto, pelo menos em Portugal, sofreram alguma evolução que acompanha tudo o resto. A escola, eu só entrei para a escola de arquitetura depois de 25 de Abril, porque antes não era persona não grata. Mas os alunos do pós-25 de Abril, e não é imediatamente, os de 2, 3, 4, 5 anos depois, tinham uma capacidade de intervenção e um entusiasmo e uma capacidade de reivindicação, mesmo em relação a nós, professores, que eu não vejo hoje em dia. Eu diria que hoje em dia, se calhar, são muito mais, como é que eu ia dizer, capacitados para fazer projetos muito mais bonitos, talvez, mas o que eu acho é que há uma distância da realidade que eu acho que é uma perda fundamental. Acho que é absolutamente necessário que as escolas forcem esta ligação a uma realidade, para que as pessoas se apercebam de que ela não é só forma e não é só bonito, e eu acho que isso é fundamental. Agora, as circunstâncias em que estamos, pelos vistos, vários países, se não quase todos, são sempre difíceis, temos que saber furar. Eu não sei se é pela proposta que há bocado o Pedro dizia de furar os regulamentos também, mas eu acho que isso é pouco. Eu temo que isso seja pouco, porque eu acho que é de furar as instituições. Não, porque nós, como arquitetos, temos dois parâmetros, que é um parâmetro de ação rápida, que é a arquitetura do dia-a-dia, porque as pessoas precisam de casa e não podem ter casa daqui a 20 anos, e temos este parâmetro que falavam de uma continuidade, de um planeamento e de uma ação de regulamentação da cidade que não pode estar sujeita às políticas que vêm de 4 em 4 anos e que são feitas a vulso, não é? Mas nesta lógica que quase bicéfala é que eu dizia, parece-me claramente importante que exista esta intervenção política muito forte e de participação ativa na vida política dos arquitetos, coisa que, por exemplo, em Portugal praticamente hoje não existe. Existem 2, 3 pessoas em toda a máquina política do país, de câmaras municipais, tudo, portanto é inexistente. Mas depois, ao mesmo tempo, reivindicamos essa condição, não como atores, mas como espectadores. E então, nessa altura, muito bem, como o Sérgio diz, se calhar tem que existir uma intervenção maior. Temos, como nós dizemos, temos que nos pôr a jeito. Não é?
Temos que estar lá para poder reivindicar e não reivindicar só da parte de fora. Porque como arquitetos, se calhar essa nossa reivindicação é através do projeto. E é através de dizer assim, ok, com estas condições eu dei tudo uma outra coisa e agora vejam como foi feito e podemos repetir. E a partir daqui podemos criar novas regras, regras mais salutares, regras que vão buscar outras coisas que não se tinham visto antes. Eu acho que isto são dois mundos, mas que devem caminhar em paralelo. Porque se não caminharem em paralelo, vamos ficar apenas num plano teórico ou ideológico e não vamos ter ação. É só isso. Gostaria de abrir, parece que já tem uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. O que eu queria perguntar é o seguinte: a gente fala, o que não falta são planos habitacionais e se eles são bons ou ruins, eles existem. Então, Minha Casa Minha Vida atualmente, e eles são estritamente ligados à habitação isolada, né? E tem os projetos. Hoje a gente já viu aí 2 casos, os projetos que tentam inserir a cidade nesses planos de uma forma, sei lá, com uso misto ou com equipamentos públicos e urbanos inseridos nesses projetos. E de uma forma ou de outra eles nunca são aprovados, eles nunca vão para frente, eles não fazem parte dos planos que vêm de cima do governo. E a minha pergunta é se talvez não seria o caso dar um passo antes e realmente assumir que isso deva ser tratado de uma forma separada. Que o espaço público, ou talvez a cidade chegue primeiro que a habitação, não sei, que você crie não sei, o espaço público, tudo que deva ter para dar suporte à moradia antes que ela chegue, e que talvez isso se dê de uma forma mais natural, se ela venha posteriormente. A Anália falou de Medellín, a gente fala muito de Medellín, mas tudo que se vê lá foi muito do espaço público, do metrocable, das bibliotecas, do transporte. E, não sei, me parece que a habitação foi se resolvendo meio em paralelo e junto. Não sei, posso estar equivocado, mas acho que uma coisa de pensar que se não seria o caso de assumir planos paralelos à habitação dos espaços públicos, dos equipamentos que suportam e dão suporte para a habitação. Perfeito. Eu acho que sim. Eu acho que, até do ponto de vista desse nosso projeto que nós estamos desenvolvendo, é uma frente grande de trabalho, né? Que são os projetos de urbanização e de criar espaço público, de criar espaço de circulação, espaço de encontro, ou prover infraestrutura, mas sempre associando à criação de espaço público, né, e qualificando esse espaço. Sim, é um caminho, sim. Né? Só que esperávamos desenvolver isso em conjunto com a provisão habitacional. E percebemos que isso vai caminhar, vai caminhar por caminhos diferentes. Mas, de fato, é importante. Em Medellín, por exemplo, que você citou, o que chama a atenção em Medellín não são os projetos de provisão habitacional. Né? São os projetos de espaço público e de equipamento público. E a habitação, de alguma forma, ela já está ali, mais ou menos resolvida, e à medida que se consolida a cidade, se consolida, dá o direito à permanência das pessoas naquela área onde eles se encontram, ela tem condições de melhorar a sua moradia, você pode ter até programas de financiamento para essas famílias de irem melhorando essas casas, né? À medida que você tem uma estrutura do espaço público bem resolvida. Oi, aqui. Eu vejo que, no meu entender, não sei, posso estar também equivocado, que essas críticas que a gente faz ao Minha Casa Minha Vida são a essa modalidade que é meio hegemônica, assim, mas que tem outras modalidades, e agora com a apresentação, bem que o Luiz Mauro lembrou da década de 80, com a Erundina, e também com o SAUS, que foi apresentado hoje. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa modalidade da Minha Casa Minha Vida entidades. E se não seria uma outra escala que, junto com a população, que são as entidades organizadas, a gente não conseguiria ter outros tipos de projeto e de inserção. Bom, eu conheço pouco essa outra modalidade. A gente teve a preocupação de dizer que a nossa avaliação do programa Minha Casa Minha Vida
no contexto do projeto Renova São Paulo. Nós vamos ter a apresentação desse programa de uma forma mais completa aqui nesse seminário, na quinta-feira. Mas me parece que essa Minha Casa Minha Vida entidades, eu não sei quais são as regras para o projeto de provisão habitacional, mas já parte de um ponto mais interessante, porque parte da demanda habitacional de grupos da sociedade civil organizada, né? Então, uma comunidade está interessada em resolver o seu problema habitacional e vai procurar esse programa. Por esse ponto de partida já me parece também mais interessante. Precisamos conhecer, quem sabe, na quinta-feira, a Ana Cláudia traz detalhes desse programa. Mas os entraves de terreno são também complicados. Só para dizer que a mesma propriedade, a forma como a comunidade tem que adquirir o terreno e tudo isso também é complicado para as comunidades também. Não facilita muito. Então, deveria ser muito mais flexibilizado isso, caso a caso, ou estudado numa comissão. Eu não sei exatamente qual é a solução, mas devia ter uma porta mais aberta e não uma regra única. Eu acho que é um pouco por aí. E, agora, nas áreas que a gente está trabalhando, nem sempre há comunidades organizadas para enfrentar essa questão. E muitas vezes você está tirando gente de área de risco que não está organizada. Entendeu? Então, acho que esse é um... Posso falar? Eu queria só voltar ao Sal um pouquinho. Eu sei que essa discussão ela acho que será a nossa discussão central, Minha Casa Minha Vida. Mas eu queria falar duas coisas, porque o Sérgio começa falando da distância, né, das questões e das escalas. E eu queria, muito rapidamente, reforçar o que o Luiz já disse, que todas as experiências que tratam da questão da participação, das formas de ouvir o outro, são sempre experiências muito importantes, atuais e fundamentais para nós na compreensão desse grande problema da moradia, né, e da construção da cidade. Em segundo lugar, lembrar que, em 1974, né, há uma outra proximidade fundamental, lembrando até a data de ontem do golpe militar, em 1974, nós estávamos em plena ditadura, e lembrar o que significou para nós a Revolução dos Cravos, né? Nós assistimos essa revolução com uma enorme esperança, e isso, para nós, o programa do Sal e a Revolução tinha uma proximidade enorme, né, como esperança e como força de lutar. Inclusive, eu lembro, em 74, eu tinha 7 anos, e eu lembro que essa linda música, Grândola Vila Morena, tocava o dia inteiro nas nossas casas. E eu lembro de pequenininha, então é uma coisa muito marcante para mim, porque eu lembro que nós ouvíamos nossos pais muito emocionados, né, com a música, e eu lembro do meu pai me explicando aos 7 anos que quando chegasse alguém na nossa casa, que eu não podia pedir para colocar aquela música, que eu gostava muito e eu não conseguia entender. E ele falava: filha, eu não consigo te explicar, mas quando entrar alguém em casa, nós não podemos ouvir essa música. Então, esse momento, para nós, é também lembrado com muita emoção, e foi um momento de esperança para o país, e dada essa proximidade que nós tínhamos com Portugal, é muito forte, muito marcante na nossa vida e nas nossas famílias. Bom, claro que para mim é fortíssimo, porque vivi o 25 de Abril, ainda por cima eu faço anos no dia 25 de Abril. Portanto, é uma data que já começa a ser demais, porque já há 77 anos que vou fazer o 25 de Abril. Mas, de facto, marcou-nos muito e tem sementes que eu acho que ficaram, embora tenha sido tudo destruído, e está a ser sistematicamente destruído, tem sementes que ficaram, e essa coisa de que eu falei há bocado, da ligação à realidade, e da ligação à realidade ou foi, e suponho que ainda será parcialmente, pelo menos, que é uma característica da Escola do Porto, da Faculdade do Porto, que já era até antes do 25 de Abril. Aliás, eu lembro-me que os moradores diziam: outra vez aqui, outro exercício, porque não se fazia mais nada senão exercício. Evidentemente, quando pudemos fazer coisas que não fossem exercício, foi muito mais rico.
claro que é um período que eu disse, suponho que no início, que não é exportável, não dá, foi, nem sei se será alguma vez mais noutro sítio qualquer. Mas é pelo menos uma diretriz que eu acho que vale a pena aproveitar. E principalmente o espírito que esteve, aliás, eu e o Nuno Portas, de quem sou amigo, o secretário de Estado que fez esse decreto, estamos sempre em contradição, nunca estamos de acordo. Mas eu reconheço que o decreto foi muito importante e uma das coisas que foi importante foi exigir que as populações fossem organizadas. Isto foi muito bom, porque cada bairro, ou cada bairro que esteve interessado naquele sistema, de facto, organizou-se mesmo. E como digo, ainda hoje me disseram, hoje não, quando vim no avião, nós entregamos uma casa, somos nós que entregamos uma casa, não é... portanto, isso garante uma certa coesão que eu acho extraordinariamente importante. Isso é um ensinamento que me parece fundamental. Agora, há realmente um problema de escala. O Porto tem 200 mil habitantes. Portugal, com o decréscimo que está a ter, por causa da imigração, da falta de trabalho e da falta de nascimentos, porque não há filhos, porque não se podem sustentar, prevê-se que daqui a 20 anos tenha metade da população de São Paulo. Portugal inteiro. Portanto, a escala é outra, de facto, e aqui os problemas. Eu não queria ser prefeito de uma cidade como esta, nem pago a peso de ouro. Eu queria dizer também que esse programa SAL e os projetos que eu vinha conhecer quando entrei na faculdade, nos anos 80, me impressionaram muito e são inspiradores para nós arquitetos até o dia de hoje, né? Realmente um programa fantástico e que nos inspira até o dia de hoje. Então, um ponto só que eu queria comentar, comparando, pensando nas duas apresentações, uma sobre o Renova SP, outra sobre Portugal, a experiência de Portugal, tem dois fatos muito inusitados e surpreendentes, e eu não sei com qual me surpreendo mais, se é com o fato do Renova, do governo Haddad, o governo popular, desativar um programa como o Renova São Paulo, ou se é, no caso de Portugal, os militares devolveram a democracia para o país. Então, fez muito bem o secretário de não aparecer aqui hoje. A pergunta é para quem está envolvido com o Renova SP, o que vocês acham que ele ia falar hoje para a gente aqui? Foi um gesto. A gente não tem a menor ideia, na verdade. Estávamos muito curiosos para saber o que ele ia apresentar como propostas da secretaria, né? De qualquer forma, uma coisa que fica é a questão das urbanizações, né? As urbanizações das favelas, as que não prevêem muita remoção, estão em curso, né? A ideia é contratar essas primeiro, agora as que têm remoção, não sei se ele ia falar sobre isso. O que surpreende muito é a gente esperar que um programa que chama Minha Casa possa dar certo. O próprio nome, Minha Casa, já não é nossa casa, não é nossas casas e muito menos nossa cidade. Então, ele está fazendo o que ele se propõe mesmo, fazer uma unidade de habitação de 2 quartos, ou seja, isso é o nome, não tem contradição. A gente está esperando dele uma coisa que ele nem se propôs a dar. Né? Bom, eu acho que é possível. Por outro lado, nós temos aqui uma posição que ele muito simpaticamente avança, de uma espécie de desobediência social. Né? Bom, é muito simpático e isso vai acontecer de qualquer jeito. Isso acontece de qualquer maneira porque a realidade se impõe à forma e as leis acabam sendo contraditas, né? Bom, agora, o que é para a gente prestar muita atenção é que quando a gente fala nos mandatos de 4 anos e dessa descontinuidade que pode haver, e por outro lado a gente cita uma linha vertical do Maluf com as secretarias, etc., precisa ser bem notado que o adversário na solução desse problema, ele não tem
temporadas de 4 anos. Ou seja, a especulação é uma coisa absolutamente contínua que permeia qualquer partido. Então, o que talvez nós temos que nos perguntar é que instância de reivindicação nós temos que seja importante e permanente. Ou seja, não é isso que nós temos que reforçar? Vou dizer que acho que é exatamente isso. Exatamente. Em relação ao primeiro comentário seu, Caruana, estou lembrando uma coisa que a Mayra me falou hoje, do projeto, um projeto aí já construído, de um colega nosso arquiteto, e que as unidades do térreo, né, o proprietário sacou a janela, fez um balcãozinho e transformou em loja, né? Não sei se tem mais perguntas. Eu só ia contar uma história que é curiosa, que representa esta subversão do que é que está certo ou errado em determinadas alturas. E antes de vir do outro lado do Atlântico, em Espanha, mas poderia ser em Portugal, tinha um concurso de arquitetura para uma reordenação de um bairro histórico numa cidade, onde o problema era que tudo era demasiado monótono. E tinha um pavimento em cubo de granito e estavam cansados. E então propuseram, e a proposta ganhadora propunha nada mais, nada menos de que cada fatia correspondente à fachada de cada casa fosse da autoria do proprietário. Faziam um exemplo tipo com os padrões e um pixel com os renders fantásticos e foi essa que ganhou. E de repente vocês deste lado de cá olham para ali e dizem, estes caras estão loucos, não é? Isto é o que nós temos aqui e é o nosso drama. Nós queremos uma coisa que seja uniforme, contínua e regular, que seja o mesmo para todos. Portanto, estas verdades absolutas dependem do sítio, dependem do lugar e dependem do momento onde elas estão. Portanto, todas estas ações que nós falamos hoje, podemos discutir à volta delas, mas nunca serão tão absolutas quanto gostaríamos.